minha galerinha top! Preparados para mais uma semana? Olha que legal! Então, iniciando segunda-feira com a nossa aula de português. Por isso, peguem o livro de português, abram na página 98, é isso aí, na página 98, que na aula de hoje nós iremos fazer a leitura e interpretação de texto, onde a leitura é um gênero entrevista, certo? Quero que vocês compreendam a sua estrutura, certo? Depois nós falaremos sobre, olha só, falaremos sobre as palavras corretas das formas verbais. Vê, veem, lê e leem, certo? Depois eu vou propor outra coisa para vocês, mas no final da aula, tá bom? Por enquanto, é isso aqui. E vamos aprender verbo auxiliar, certo? Nós vamos aprender o verbo auxiliar. Professora, e o que é o verbo auxiliar? Bem, o verbo auxiliar, galerinha, é aquele que ajuda o verbo principal a expressar o seu significado, certo? Daí, juntos, eles formam uma locução verbal. Lembra quando nós estudamos locução verbal? Eu peço para, se você não lembra locução verbal, volta nas páginas do livro de português, faz uma leitura para não esquecer o que é uma locução verbal, certo? O verbo auxiliar, ele indica o tempo, o número e a pessoa da locução, enquanto o verbo principal expressa seu significado. E aí, galerinha, eu vou passar para vocês os verbos auxiliares mais usados. Aí fica tudo fácil, certo? Então, os verbos auxiliares mais usados é ter, certo? O verbo ter, da segunda terminação dos verbos terminados em er. O verbo estar, da primeira terminação dos verbos terminados em ar. O verbo ser, segunda terminação, certo? E o verbo haver. Esses são os principais verbos auxiliares, certo? Daí, se eu colocar para vocês a expressão estão registrando. Olha só, a expressão estão registrando. Estão registrando. Eu pergunto para vocês, o verbo estão é o verbo principal ou é o verbo auxiliar? O verbo estão é o verbo auxiliar. O verbo registrando vai ser o verbo principal, certo? Então, verbo auxiliar estão, verbo principal registrando. E os dois juntos formam uma locução. Olha que legal! Os dois juntos formam uma locução verbal, certo? Os dois juntos formam uma locução verbal, certo? Fácil, né? Então, vamos agora. Eu quero que vocês entendam a ortografia das palavrinhas vê, veem, lê e leem. Bem, vê, olha só, as palavrinhas vê e veem, vê e veem, são formas do verbo ver. São formas do verbo ver. Por exemplo,
Melissa vê os pais à noite. Ó, Melissa vê os pais à noite. Vê, do verbo ver, terceira pessoa do singular. Então, todas as vezes o verbo ver vai estar na terceira pessoa do singular. Só que quando eu digo assim, João e Melissa vêm, ó, vêm os pais, vamos colocar os pais, à noite. Olha a diferença, ó. Aqui vai ser terceira pessoa do plural, ó. Terceira pessoa do plural. Aqui eu falei para vocês que é a terceira pessoa do singular. Quando eu tenho as palavrinhas lê e leem, certo? Quando eu tenho essas duas palavrinhas, elas são formas do verbo ler. Então, se eu colocar assim, os cientistas lê diferentes matérias. Vamos colocar matérias, né? O cientista lê diferentes matérias, do verbo ler. Terceira pessoa do singular. Mas se eu colocar os cientistas leem diferentes matérias, aí leem é terceira pessoa do plural, certo? Que vocês sabem, primeira, segunda, terceira pessoa do singular, primeira, segunda, terceira do plural, né, galerinha? Isso eu tenho certeza que vocês sabem. Então, galerinha, eu falei que no final da nossa aula eu iria falar para vocês o que eu quero que vocês façam para quinta-feira. Bem, primeiro eu vou falar em relação ao nosso terceiro livro literário. Nosso terceiro livro literário chama-se O Menino do Dinheiro, certo? Então, o livro Menino do Dinheiro, vocês vão ler, fazer a leitura bem legal, certo? Que é um livro ótimo, certo? Tem uma proposta muito bacana. Então, eu proponho que vocês leiam o livro. Após a leitura, fazer um texto. Vocês irão fazer um texto contando quais são os seus sonhos e projetos, certo? Pode até colocar para seus sonhos e projetos para quando vocês fizerem 18 anos. 20 anos, eu prefiro 14 a 18 anos. Quais são os seus sonhos, tá? Então, contando quais são os seus sonhos e projetos. Vocês têm sonho, todos nós temos sonhos e projetos. Então, vocês vão colocar nessa produção de texto, nesse texto, vão tirar uma foto e vão me enviar via WhatsApp. Se não, quando a mamãe ou o papai for buscar o material lá na escola, vocês enviam para mim. Eu vou ler com todo prazer, certo? E para a aula de quinta-feira, que não vai ser gravado o vídeo, por quê? Professora, por que não vai ser gravado o vídeo? Porque são revisões. Galerinha, olha só. Na gramática, na página 236, vou mostrar para vocês. Página 236, né? 236 é um reforço ortográfico. E na página 238, vocês vão rever o que nós já estudamos lá no livro de português, que é pronomes possessivos.
Depois, pronomes demonstrativos, que nós também já aprendemos, certo? E aí vocês vão fazer essas atividades, olha só, 236, 237, 239, 240, 243 a 244. Todas essas páginas na nossa gramática são revisões. E aí daí eu quero que vocês façam em casa para nossa aula de quinta-feira. Combinado, galerinha? Olha, quinta e sexta. Quinta, português. Sexta, matemática. Estou aguardando vocês, tá? Então, que a nossa semana seja bem produtiva, tá? Que Deus esteja presente em cada momento do nosso dia, tá bom? Então, sintam-se abraçados e amados. Tá, galerinha? Tchau!